Olá, amigos aprendizes! Estamos aqui em mais uma semana para falar sobre o Evangelho e principalmente sobre a aplicação do Evangelho na nossa vida. Hoje, tratando do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nosso primeiro tópico, né, que a gente vai falar de algumas coisas aqui nesse capítulo, mas o nosso primeiro tópico vai ser entender que tal de Mamon é esse, não é isso? É isto. Olá, aprendizes, é um prazer estar de volta. Então, vamos entender um pouco o que é esse mamon, tá? Alguns têm a tradução e diz que ele é o rei da riqueza, né? Que seria o deus da riqueza. Mas a gente também achou aqui que significa os bens terrenos. É, e esses bens terrenos, ele é de uso fruto de cada um. Então, nós vamos utilizar o que a gente tem de bens terrenos, porém, quando a gente morre, a gente deixa tudo aqui na Terra, ok? Então, na verdade, nós não somos proprietários desses bens terrenos. Nem do nosso corpo nós somos proprietários, porque ao morrer a gente deixa. E aí, na verdade, o que a gente precisa levantar a questão é quais são as nossas verdadeiras propriedades? O que nós levamos ao desencarnar? E aí fica a nossa pergunta, né? Que as nossas verdadeiras propriedades são a inteligência, a cultura, o aprendizado, a sabedoria, enfim, são essas coisas que nós levaremos para a vida espiritual. As nossas experiências espirituais, seja a gente espírita ou não, porque isso não importa, tá? Então, é isso, as qualidades morais que a gente vai levar, independente da religião que a gente vai estar aqui praticando ou não. Não é Ou isso, Lívia? seja, né, não faz a menor diferença quanto dinheiro a gente teve na vida. Lógico, gente, que a depender da nossa conta bancária, a depender de onde a gente nasceu, a gente vai ter trajetórias diferentes. Só que o que importa é a nossa trajetória em si, independentemente de quanto dinheiro a gente tem. A gente, todo mundo fala que é muito mais fácil, né, ser rico, né? Uma coisa que está no senso comum. Só que eu acho que os desafios trazidos pelo dinheiro e pela falta do dinheiro são diferentes. Aqui a gente vai começar, né, Polônia, tratando sobre as partes da Bíblia que Kardec coloca, que são várias, a gente vai escolher algumas aqui para comentar. A Polônia vai dar um apanhado sobre umas pesquisas aí, chamar a atenção de alguns pontos importantes. E desde já eu queria dizer assim, tudo aqui Jesus trata no sentido do dinheiro, mas lembremos, mamon quer dizer apego à matéria, como ela falou, aos bens materiais. Então imagine que no capítulo todo a gente está tratando de um duelo entre o espiritual e o material. Qual é que está ganhando na nossa vida? Qual que está agindo com mais força? É o material ou é o espiritual? Então, o apego aos bens terrenos, nesse contexto inicial que a gente está tratando, principalmente ao dinheiro, ele é um desafio para que a nossa espiritualidade seja despertada. Esse é o ponto principal. Então, vamos lá para o Evangelho, para alguns trechos que Kardec propositadamente põe no capítulo? Exato. Kardec traz aqui a parábola do mal rico, né? E aí, nessa parábola, na pesquisa, ela traz assim vários elementos do qual a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, visto que ah, são elementos que existiam na cultura judaica, mas que ela foi traduzida para o grego. Então, nessa tradução, essas coisas, ela sempre se perde um pouco, né? E o que é interessante, Jesus utiliza-se de parábolas. Elas não são fatos reais. Ele faz um comparativo, ok? É, e há muitas palavras que chocam. Por exemplo, a gente chega aqui na tradução dizendo a respeito do inferno, do ressuscitar e de uma série de coisas. Porém, a palavra hurts,
que eu não sei se é assim que pronuncia lá no grego, né? Porque eu não conheço, tal, mas que é o lugar onde os mortos eram enterrados. E na tradução ela vem como o inferno, e que aí tem uma outra conotação, né? E é por isso que a gente precisa buscar essas informações para a gente não entender, na verdade, né? E quando o rico fala a Abraão, e ele pede, lá na história, né? Que pede, o rico morreu, Lázaro morreu, e aí o rico pede para Abraão, né? Que é Deus lá, dizendo assim: pede para Lázaro ir lá na minha casa, avisar minhas irmãs da minha condição, que ela pode mudar a vida dela. Aqui a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, que Kardec e Jesus, ele já queria mostrar, Jesus já queria trazer, e Kardec coloca isso aqui, que é possível a comunicação entre as duas dimensões, entre o ser encarnado e o ser desencarnado. Um segundo fator aqui que é de extrema importância, que está lá na própria parábola, que ele diz: não adianta eu mandar Lázaro ir lá, porque as pessoas também não vão acreditar. Então, muitas das vezes, a comunicação ela existe, as pessoas têm, às vezes, dentro do próprio lar, porém ninguém se importa com isso, né? São fatos que, como são imperceptíveis, as pessoas não dão importância, tá? Então, eu acho que essa questão aqui é bastante interessante. Ou seja, tem um tanto de conteúdo que a gente já pode acessar para entender. Se a gente não visualiza esses conteúdos, não adianta a gente querer que apareça um espírito na nossa frente e diga o que fazer. A informação já está aqui. Então, né? O Abraão falou para o mal rico: de que vai adiantar ir lá? Tem os profetas lá e eles não escutam. O que vai adiantar um morto ressuscitar? Isso é uma forma da gente valorizar a informação que já está à nossa disposição. Exatamente. Chico, com relação a esta parábola, ele tem uma frase que é bastante interessante e que serve para o nosso dia a dia, que ele diz assim: as diferenças entre o mal rico e Lázaro foram somente as atitudes de cada um enquanto encarnado. Então, não é porque o rico foi rico que ele vai para o inferno, né? Que ele vai ficar sofrendo lá. Não, porque se o rico tivesse uma boa atitude, um bom comportamento diante da sua riqueza, ele também teria ganhado céus. Então, o que difere uma coisa um do outro somente são as atitudes. Quer complementar? Não, acho que é isso mesmo. Podemos comentar da outra aí, né? Então, aí vem lá as parábolas dos talentos, né? Que a gente também tem aí alguma coisas interessantes que a gente tem que ver. Bom, na nossa sociedade, o que significa talento? Talento são conhecimentos, são sabedorias que a gente tem, são coisas que as pessoas têm facilidades, né? Que a gente tem usado muito esse termo, né? São competências que a gente tem dentro das várias áreas. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas têm algum talento que, se ela for usar esse talento que ela tiver, se ela aprimorar esse talento, às vezes ela pode sair de uma condição financeira e melhorar. É claro que, para isso, ela vai ter que ter foco, empenho, vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter muita renúncia, né? Mas, às vezes, as pessoas conseguem modificar a sua condição, ok? Naquela época de Jesus, talento tinha um outro significado. Ele tinha o significado de uma moeda, que chamava denário. Então, quando ele diz lá, para um deu 5 talentos, para outro deu 3 talentos, para outro deu 4 talentos. Esses 5 talentos significava os dias que eles foram trabalhados. Então, quem trabalhou mais, ganhava mais. Quem trabalhou menos, ganhava menos. Ok? Então, a gente tem que entender como o talento são os dias trabalhados, são os denários que ele ganhava. Bom, Jesus, ele utiliza das
condições financeiras da época para mostrar os ensinamentos de Deus. Interessante isso, porque eram as coisas que as pessoas utilizavam naquele período, tá? E Jesus, ele não defende a igualdade superficial de cada ser, mas a igualdade, ela não pode ser superficial, ela tem que ser no íntimo, né? Então, Jesus não ia defender uma pessoa que não quer, por exemplo, ele não quer trabalhar, beleza, o problema é dele, né? Então, ele não pode comparar com aquele que trabalha e que trabalha duro e que precisa, que vai ganhar dinheiro. Gostaria de colocar observações sobre isso, né? Então, lembrando que todos esses conteúdos da Bíblia que Kardec pôs aqui, todos dizem respeito a dinheiro, ok? Depois a gente vai expandir esse conceito, mas é a linguagem direta que Jesus tinha para falar na época, para falar sobre apego financeiro. Aí, com relação a isso, sobre o que recebeu, sobre essa igualdade, né? No capítulo, o Kardec comenta, não lembro se tem comentário dos espíritos também, mas sobre a igualdade social, vamos dizer assim, né? Então, será que se pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse em partes exatamente iguais, será que daria certo? E a resposta é não, não daria certo. E hoje, pesquisas científicas dizem isso. Primeiro, porque daria uma merreca para cada um. Segundo, porque em muito pouco tempo esse equilíbrio estaria desfeito, porque alguns correm atrás, trabalham, outros, e a gente sabe, querem passar a vida vivendo do que tem e tá bom, e mesmo que perca tudo, enfim. Gente, o que é importante dizer sobre isso? Esse não é o modelo ideal de sociedade, é óbvio que não. E, por exemplo, se a gente estuda o nosso lar, lá a gente tem um exemplo de sociedade organizada em que todos têm os mesmos direitos. Se a pessoa quiser trabalhar, ela pode adquirir lá os bônus horas e enfim, direitos, né? Vai ascendendo. Nós estamos aqui numa situação material onde na situação da sociedade, onde o materialismo é exacerbado. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do espírito Leon Tolstói, ouvi não, né, gente? Li num dos livros da Ivone Pereira, que chama Socialismo Cristão. Eu achei esse termo tão bonito, porque, gente, qual é a ideia, para resumir, né, para a gente não entrar tanto nesse tópico? Igualdade de oportunidades. Todo mundo ter as mesmas oportunidades, que é o que não acontece na nossa sociedade atual, para que cada um possa trabalhar e correr atrás de adquirir o seu conforto. Porque o problema não é ter conforto, ter dinheiro. O problema é eu ter e o meu vizinho está ali morando na rua e não ter nada. Então, o nosso futuro é exercer essa igualdade em essência, respeito a todos, todos terem os mesmos direitos para que a gente chegue numa sociedade cristã, vamos dizer assim, realmente cristã, ok? E com relação, para fechar aí também o tópico dos talentos, entendamos como talentos, na época de Jesus, isso do dinheiro, e a gente pode expandir também para o uso dos nossos talentos como um todo, como a Polônia comentou no início. Então, vejam, o cara que recebeu um talento, ele ficou tão apegado, ficou tão com medo de perder aquela moedinha que ele recebeu, que ele guardou. Os outros, exercendo o desapego, investiram e fizeram multiplicar. Então, a principal mensagem aí no quesito do dinheiro é o apego. Não vou perder porque é meu, eu vou devolver para o dono. Com os nossos talentos, a gente tem que aplicar em favor dos outros. Então, a gente se torna espírito mais evoluído com isso, inclusive adquirindo mais conhecimentos, o quanto a gente puder aqui na nossa encarnação, mas também colocando em favor do outro, que é aquele negócio. A enxada parada enferruja. Se ela está trabalhando, ela tem uma vida útil muito maior. Então, é isso, botar os nossos... É verdade. Eu só queria completar aqui que tem uma frase de Emmanuel que diz assim, ó, que eu achei fantástico. O dinheiro, ele é um recurso para chegar aonde os nossos braços não podem alcançar. Uma outra coisa, achei fantástico, bem profundo isso. E assim, que os talentos, eles não são nossos, eles são de Deus, ok? Então, essa é uma questão de que se Deus nos deu algum talento,
a gente deve de usar isto em benefício próprio e em benefício de toda uma comunidade, e a gente devolver isso para Deus. E o que acontece se a gente não usa? Ou pior, se a gente usa mal, próxima encarnação, a gente vem com aquilo limitado. Então, eu sou muito inteligente, não consigo compartilhar essa inteligência com meu irmão, na outra vida eu posso vir com uma séria limitação. Nisso, para dar valor a isso, a precisar de que alguém me explique, de que alguém me conduza, de que alguém me oriente. Isso é muito interessante. Bom, pode continuar. Não, é isso, tá, Lívia? E assim, lembrando que nós não somos proprietários, nós somos depositários e que nós somos devedores um dos outros, né? A gente não sabe. Então, a gente vive aqui nesse planeta, um planeta muito materialista, porque a gente não consegue ainda perceber a questão da espiritualidade, mas a gente tem compromisso com o outro. E então que a gente utilize essa questão da riqueza ou dos nossos talentos ou das coisas que a gente tem em benefício não só próprio, mas dos outros também, para que a gente não seja igual aquele mal rico, né, que vai chegar lá do outro lado e vai acontecer o quê com a gente? Né? Manda lá, avisa lá que a coisa aqui é bem ruim, né, que a gente precisa mudar o comportamento. Então, para que a gente não seja pego por isso, e eu passo para você a bola. Maravilha. Então, só para fechar esse tópico do dinheiro, gente, ter dinheiro é ruim? Depende. Ter uma enxada na mão é ruim? Ela pode ser um instrumento de trabalho, ela pode ser um instrumento do bem, ou eu posso usar para matar alguém. Então, o problema não é ter uma boa vida aqui na Terra. O problema não é ser rico, o problema não é ter conforto. O problema é eu querer isso tudo só para mim. O problema é eu ter apego achando que eu não vou desencarnar e deixar tudo aqui. O problema é eu querer fazer uma fortuna para que os meus filhos vivam dessa fortuna, ao invés de ensiná-los a trabalhar e a viver por si só. Então, o problema é o apego. Aí agora vamos expandir um pouquinho, né? Se o problema do mamon é o apego aos bens materiais e é o que nos afasta da espiritualidade, o que nos afasta da espiritualidade não é só dinheiro. Gente, qual que é o maior desafio de quem é muito rico? E é muito rico, geralmente, né? O maior desafio. É muito difícil ele entender a situação daquele que está na rua, daquele que não teve oportunidade, daquele. Se eu só ando de carro, é muito difícil de eu ter empatia com aquele que acorda 5 da manhã para passar 2 horas dentro de um ônibus em pé apertado e na volta é a mesma coisa. Então, o dinheiro ofusca as necessidades dos nossos irmãos da humanidade. Esse é o grande desafio. E, atualmente, eu queria puxar para um outro tema de que não é só o dinheiro. A gente também pode focar, por exemplo, no uso da tecnologia. A tecnologia é uma coisa boa ou ruim? Depende do uso que a gente faz. E eu gosto muito de uma coisa que meu pai sempre fala para mim. Você vai caminhar na rua, não vai de fone de ouvido, tira o fone de ouvido e vivencia o que está ao seu redor. E isso impacta muito a mim hoje, porque a gente tem uma coisa de viver nas mídias, né, e viver na tecnologia, e a gente deixa de prestar atenção no que está ao nosso redor. Então, que tenhamos cuidado com esse apego. E, gente, a gente tem ali o Instagram, a gente vai gravar um videozinho, a gente bota um filtro para ficar menos feio. O Chico usava peruca, e era uma coisa que ele não abria mão, porque ele não queria aparecer careca, né? Como ele fala, não queria assustar os outros com a feiura dele. Então, tem problema a gente colocar um filtrozinho no Instagram para parecer mais bonitinho? Não. O problema é a gente querer se parecer como o filtro do Instagram, no filtro do Instagram, que é um problema que está acontecendo. Então, a gente não aceita como nós somos e a gente está sempre querendo buscar o melhor materialmente. E a gente não está trabalhando lá dentro. Esse é o problema. Então, ainda sobre esse tópico de apego à tecnologia, eu vou deixar uma dica aqui de um videozinho muito legal do YouTube, uma experiência social que mostra o problema de nós termos muita boa intenção, só que estarmos desconectados do outro, desconectados da necessidade da sociedade. Então, é um convite aí para que a gente deixe fluir. A nossa espiritualidade é aquela coisa. O problema não é querermos o bom. O problema é a gente querer o bom só para a gente e não olhar para o lado e não exercer tudo que a gente tiver, seja talento, seja dinheiro, também compartilhado com os nossos irmãos de humanidade.
É isso que eu É porque, assim, na verdade, a gente pode praticar caridade de várias formas, né? Com um sorriso, com um bom dia, com sendo simpático, sendo, enfim, às vezes as pessoas, o que as pessoas necessitam, às vezes, não é nem a questão material, né? Ou seja, a caridade moral também é o oposto ao mamon, também é o oposto aos bens terrenos, apego aos bens terrenos. Exato, exatamente. Então, quando a gente doar alguma coisa para alguém, não precisa ser material, né? Para que a gente possa compreender isto e entender e a gente realmente praticar um pouco dessas questões morais para que a gente possa levar do outro lado. Eu acho que é isso, né? É O isso. capítulo ele é grande, né? Ele tem bastante informações. A gente não teria como ficar aqui falando muito tempo, né? Vale a Mas pena assim, ler as parábolas, tem a do Lázaro Exato. também, vale a pena ler. Exatamente. E sempre lembrando que a gente precisa entender as coisas, o que significava lá na época de Jesus. Para a gente expandir o conhecimento. Exatamente. Eu acho que é isso, Lívia. É isso, pessoal. Abraço então e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Até mais. Até lá.